Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra de capacitação da Experience Time. Meu nome é Anderson Lopes e eu vou estar aqui com vocês nessa palestra de capacitação. Espero que vocês estejam gostando até aqui. Eu tenho acompanhado as outras palestras, eu realmente achei que está muito legal, estou muito contente de estar aqui. Agradeço muito a Uniceub, agradeço aos organizadores, agradeço a Experiência Institute, todos os patrocinadores. Espero que vocês gostem também dessa palestra. Tenho certeza que vai ser divertida para vocês, como está sendo para mim aqui, só em pensar em estar passando esse conhecimento para vocês, tá bom? Eu gostei muito da forma como a Experiência Institute coloca a própria visão deles. Eles falam que eles vieram para fazer as mudanças, para fazer mudanças. E vocês estão aqui para participar desse maior evento de incentivo à criatividade, inovação e empreendedorismo do Uniceub. Eu gostei muito da frase, da chamada deste evento, que fala, né? Você já pensou em criar soluções completamente inovadoras para grandes empresas do DF, com grande potencial de ser uma startup? Essa é sua oportunidade. Então, eu quero dar o parabéns para vocês, aos participantes, por essa iniciativa, porque muitos não têm essa iniciativa. Eventos como esse que vocês estão participando vão te ajudar a se tornar um empreendedor, além de se tornar um excelente profissional. E eu espero, do fundo do meu coração, que ao final dessa palestra eu possa de alguma forma ter contribuído nessa sua caminhada. Tá bom? Vamos lá, vamos dar início aqui então para a gente poder começar a falar. Eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar para vocês. Meu nome, como eu falei, é Anderson Lopes. Eu vou estar conduzindo com vocês a palestra sobre ferramentas de TI. Pronto, agora sim está certinho. Eu vou estar falando com vocês sobre ferramentas de TI. Eu sou proprietário do Instituto Calitec, que é uma empresa que atua em algumas áreas. Nós somos especializados na parte de software de gestão empresarial, de consultorias em gestão empresarial, de cursos em company. Também trabalhamos com cursos de pós-graduação na área de gestão empresarial. Eu sou professor universitário há 12 anos que eu sou professor universitário. Eu sou coordenador de cursos de graduação de gestão de recursos humanos, cursos de pós-graduação na área de gestão também, né? E eu atuo na área de tecnologia da informação há 18 anos. Mas a tecnologia da informação, ela faz parte da minha vida quando eu falo assim, eu começo a ficar pensando que eu estou começando a ficar velho, sabe, gente? Mas tudo bem. Tem 97, 2007... 2017, tem aí pouco mais de 20 anos que a tecnologia da informação faz parte da minha vida e eu atuo diretamente há 18 anos. Eu fiz implantação de vários sistemas de gestão empresarial, chamados softwares ERP, né? E eu, ali atrás, naquele período, eu percebi uma coisa que era extremamente importante e que hoje faz toda a diferença na minha caminhada profissional. Eu percebi que a tecnologia da informação, ela tem que ser aliada à parte de gestão empresarial. Então hoje, todas as áreas que eu atuo, eu coloco a tecnologia da informação, porque a gente não consegue fugir da tecnologia. A gente tem que estar presente com ela em tudo. E vocês têm um desafio dentro aqui do que a gente está fazendo hoje. Esse evento que vocês estão participando, vocês têm desafios, não é? São 2 desafios de grandes empresas, a Mr. Bryan e a WeCook. E vocês têm que apresentar ideias, você tem que apresentar soluções. E olha, eu vou falar para vocês, eu pensei em algumas soluções. Por exemplo, tem uma solução que eu achei fantástica. Imagina o seguinte. Você achou mesmo que eu ia te falar qual era a solução já, né? Não, agora aí vai partir de vocês. O que eu vou fazer aqui hoje vai ser ajudar nessa caminhada, vai ser ajudar para que você possa trazer ideias, para que você possa ter o insight necessário do que fazer, porque de repente você tem uma ideia para apresentar a solução para esse desafio e essa ideia você pode colocar ela de várias formas, mas alguma das formas, e é onde eu vou estar ajudando você, é que você pode pensar qual vai ser a minha grande ideia, o que eu pretendo fazer, o que eu vou fazer dentro aqui do que eu vou estar passando com vocês ao longo dessa palestra, é justamente mostrar para vocês 2 caminhos. Você pode fazer a criação de um aplicativo, um app, ou você pode desenvolver um e-commerce, uma loja virtual. É dentro desse aspecto aqui que eu quero trabalhar com vocês, tá? A grande ideia, o que você pretende fazer? Aí você pensa, ok, vou criar um app para
trabalhar dentro dessa minha ideia, dentro dessa minha solução. Ou não, eu quero criar uma loja virtual, um e-commerce, para poder estar colocando em prática essa minha ideia. Eu vou colocar esses dois caminhos para vocês. O universo da tecnologia da informação, gente, ele é extenso, ele é muito grande. A gente teria vários caminhos que poderiam ser seguidos aqui. Eu estou colocando esses dois porque são dois muito atuais. Nós temos isso aqui em tudo. Para poder você pensar qual é o caminho, a primeira coisa que você tem que pensar é que ambos, tanto o app, quanto o app, quanto o aplicativo, coloquei aqui sim porque tem gente que fala de várias formas, né? Quanto o e-commerce, a loja virtual, o comércio eletrônico, eles têm alguns pontos em comum. Quais são esses pontos em comum? O primeiro ponto é você colocar a sua ideia no papel. O que é isso? Faz um rascunho. Você tem que entender o que a sua ideia pretende oferecer. Você vai colocar no papel, e isso quando eu falo colocar no papel, literalmente, sabe? Você pode rabiscar, rascunhar. Você pode pegar, coloca no computador, você pega um celular, rabisca lá no celular também. Não rabiscar com a caneta, tá, gente? Por favor. Mas eu estou colocando ali, você pega um bloco de notas, coloca a sua ideia. Define os seus objetivos. Faz um estudo de mercado. Estuda o que você pretende fazer. Define o seu conceito. Eu vou colocar para vocês aqui algumas questões. O que você tem que se perguntar? Faça perguntas para você mesmo. Pensa, qual é o meu público-alvo? O seu app, o seu e-commerce, ele tem que ser projetado especificamente para agregar valor a esse público-alvo? Sim, ele deve. Ele deve agregar esse público-alvo. Você tem que pensar, quais são os recursos mais desejáveis que eu preciso ter nesse app, nessa loja virtual? O que vai ajudar a manter os usuários envolvidos? Vamos colocar um exemplo fácil aqui? Quem aqui de vocês? Pensa aí e você vai me responder. E eu quero que você me responda às 19 horas quando a gente voltar para conversar no Discord, combinado? Eu vou estar lá esperando vocês para poder a gente trocar uma ideia sobre tudo o que eu estou falando aqui. Mas eu quero que você pense o seguinte. Quem de vocês já ficou horas navegando em alguma loja virtual? Como a Amazon, OLX, Mercado Livre, sites aí de tipo lojas americanas, sites da China. Alguém já comprou alguma coisa aí? Mini in the Box, Wish, alguma coisa assim? Eles são intuitivos, são aqueles que te prendem. Ou aplicativos. Eu vou colocar um exemplo de aplicativo mais fácil assim, como jogos. Alguém já teve algum jogo estilo, sei lá, Candy Crush, Toy Blast, o que mais que tem aqui? Deixa eu pensar alguns jogos daqueles que te prendem. Tem uns jogos assim, tipo dominó, buraco. Tem uns jogos desses que te prendem, né? Que você se interte lá e fica horas. Então você tem que pensar assim, isso. Ok, o que eu vou fazer para que realmente, quais são os recursos que vão ajudar essas pessoas a ficarem envolvidas de tal forma a não querer sair do meu app, da minha loja virtual? Verifica. Existem outros aplicativos? Existem outras lojas fazendo a mesma coisa do que eu pretendo? Tem uma competição, tem concorrência? Eu posso verificar com a minha concorrência para me inspirar? Para ver o design, de repente, a ideia, a praticidade, ou até mesmo para poder identificar os problemas? Eu posso. Se for um app, por exemplo, eu posso monetizar esse app? Na palestra de capacitação anterior foi falado sobre monetização para vocês, não é? Então, eu pretendo monetizar? O que eu vou fazer com isso? Coloca essa ideia no papel, formata essa ideia, e aí depois dessa ideia, você pode ir para o segundo passo para desenvolver o seu protótipo. Nesse protótipo, você vai fazer um esboço mesmo, sabe? Colocar um esqueleto que a gente chama, esboçar. Gente, entenda uma coisa, aqui eu vou colocar para vocês os caminhos. Eu não pretendo aqui mostrar para vocês, ensinando, pegando na sua mão para você fazer. Eu vou te ensinar o caminho, como você pode fazer, tá bom? Então você vai fazer literalmente um esqueleto. Porque esse esboço ele vai permitir que você se concentre nas partes essenciais da sua interface. A interface é aquilo que o usuário final enxerga. Depois que você faz isso, aí sim você pode começar a trabalhar elementos e o estilo, o design. Aí sim você pode trabalhar esses aspectos, tá? Isso vai facilitar para você a colocação desses componentes e para poder você saber como vai se tornar acessível ao usuário. Vamos colocar um exemplo bem antigo assim, só para mostrar para vocês. Antigamente, quando você ia pegar um site, você pegava um site de banco, tá?
você digitava a sua senha. E tinha muitos hackers que pegavam o que era digitado. Aí você pegava lá e colocava isso assim, dessa forma. E isso não era tão prático. Então, você fazendo um esboço, você analisa, você pega e verifica assim, ok, eu vou olhar no meu celular e vou colocar, por exemplo, vamos pegar um aplicativo de um banco aqui. Tá aqui. Peguei o aplicativo da Caixa Econômica Federal. Ele tem assim, acesse minha conta, um botãozinho simples. Eu vou clicar nele, ele vai pegar, no meu caso aqui, ele faz a leitura do rosto e pronto, abriu o aplicativo. Resolvido o negócio. Olha que praticidade que é isso. Você pensa isso, esses elementos, quando você faz o esboço. No protótipo, isso já tem que ser pensado. Não esquece a questão nesse momento do visual, mas eu vou pensar, ok, eu quero um botão que faça isso. Antigamente era muito isso, as pessoas iam utilizar softwares, coisas assim, e aí eles pegavam e faziam um botão. Não, desculpa, eles falavam, eles pediam. Eu desenvolvo software há... Eita ferro, eu perdi a conta aqui, quanto tempo já? Já tem uns 16 anos que eu desenvolvo softwares. E o pessoal chegava e falava, eu queria que você fizesse só com um botão. Naquela época não tinha muitas coisas que dava para pensar tanto assim. Aí agora, por exemplo, na minha empresa tem um portal do aluno que eu que desenvolvi o app. E nesse app eu fiz questão de colocar um botão que faça quase todas as rotinas, justamente pela facilidade do que se tem, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Como que a gente vai trabalhar? Depois que a gente pensou nisso, aí a gente vai para a terceira etapa, que é eu pensar, não, desculpa, depois que eu fiz o esboço, aí eu começo a pensar já no design, que aí eu penso a aparência. Gente, a aparência, imagina assim, eu vou colocar um app horrível do lado de um app lindo. Às vezes o app lindo não tem metade das funcionalidades daquele app horrível, mas aquele app que tem um design agradável aos olhos, ele sempre vai chamar mais atenção. Ele desempenha um papel crucial nesse sucesso tanto do app quanto do e-commerce. O aspecto visual ele é muito importante. É dessa forma que ele interage, sabe, com o usuário final. Você tem que pensar assim, olha, eu estou colocando o app, a coisa mais linda. Uma interface simples, uma interface uniforme, de fácil uso. Olha a diferença que faz. A pessoa pegar e falar assim, nossa, isso aqui realmente é bom. Então, para que tanto a loja quanto um app ele seja bem sucedido, você tem que projetar de uma forma que ele seja agradável ao usuário final. Ele tem que ter o mínimo de esforço possível para utilizar. Esse exemplo que eu coloquei aqui do app da Caixa Econômica Federal. Agora eu vou pegar um outro exemplo aqui da própria Caixa, só para mostrar para vocês como nem sempre é possível acertar. Tem um tal do aplicativo, gente, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Peraí, eu tinha baixado ele para poder mostrar para vocês aqui. Aqui, o Caixa Tem. Nesse Caixa Tem, esse ano eu pude fazer um saque de um FGTS meu que tinha. Aí ele te dá a opção para entrar. Aí nele, ele consegue fazer que você espere horas para entrar no aplicativo. Isso não vai funcionar. Isso tira o interesse do usuário que está utilizando ele. Então você percebe como é? Como é complexo algo assim? Aí a gente vai para o terceiro passo. Depois que a gente pensou no design, eu pensei no esboço, aí eu vou para o meu terceiro passo, eu vou escolher minha tecnologia. A escolha da tecnologia ela é importantíssima, tanto para a loja virtual, tanto para o app. Por quê? Porque de acordo com o tipo de tecnologia que eu escolher, eu posso facilitar ou eu posso dificultar. E aí eu vou definir esse meu caminho para poder saber como fazer. Beleza? Pessoal, até aqui são os passos que são em comum entre o desenvolvimento de um e-commerce e o desenvolvimento de um app. A partir daqui agora, a gente já vai começar a falar de cada um separadamente. E eu vou começar falando sobre desenvolver o e-commerce. Para desenvolver o e-commerce, eu coloquei aqui 4 passos. O primeiro passo é a loja virtual. A escolha da loja virtual, o tipo de loja. Depois a gente vai falar sobre os meios de pagamento. Depois eu vou falar sobre estoque, entregas, e depois eu vou falar sobre marketing, tá bom? A loja virtual, eu tenho que pensar, eu vou utilizar uma loja paga ou eu vou utilizar um modelo de loja gratuita? Eu vou criar uma loja do zero ou eu vou utilizar uma loja já pronta? Existem, lembra que eu falei da escolha da tecnologia?
Dependendo do modelo que eu escolhi, da tecnologia a ser utilizada, eu vou escolher o meu caminho. Existem alguns que já criam lojas prontas. Por exemplo, a Wish, ela tem um modelo pronto. O próprio WordPress já existem templates, que são modelos que já são prontos para serem criados. Então eu tenho que escolher isso aqui primeiro. Qual vai ser o tipo que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na minha loja virtual com galerias, eu vou trabalhar com como é que chama? Com muitas fotos, vou colocar todos os produtos, eu vou colocar só como é que chama? Um agrupador dos produtos. Eu vou ter produtos que vão precisar de controle de estoque, ou eu vou simplesmente colocar lá para poder estar visível para os usuários, para os compradores. Tudo isso eu tenho que definir aqui. O outro ponto que é muito importante são os meios de pagamento. A parte de meios de pagamento é algo que é um elemento essencial. Porque imagina, você vai criar uma loja virtual e coloca, se você tiver interesse, entre em contato com este e-mail ou com este WhatsApp. Agora olha a diferença de você pegar e agregar um botão que já clica nele e já direciona para poder a pessoa fazer o pagamento, já direto. Alguns, por exemplo, como o PagSeguro, eles já têm algo integrado. Tomar uma água aqui, gente, que tá seco pra caramba o tempo, tá? Como eu falei, o PagSeguro, ele tem um negócio que é integrado. Por quê? É para trazer uma agilidade. Quanto mais ágil, melhor. Porque assim, quem está fazendo, quem está vendendo, quer receber o mais rápido possível. Quem está comprando, quer que esse procedimento seja também o mais rápido possível para ser aprovado, para ele receber aquilo que ele está comprando o mais rápido possível também. Então, assim, fica difícil no e-commerce se não tiver algo assim hoje em dia. Você concorda comigo? Ele ficaria muito vago. Então, por isso que quem está começando, tem que avaliar esses diversos meios de pagamento para definir. Hoje em dia você tem boleto bancário. O boleto bancário, ele gera em média de 24 até 72 horas para poder confirmar o pagamento. Então, é algo que ele é um pouco mais demorado, mas só que é acessível para a grande maioria das pessoas. Em geral, as empresas não colocam isso fazendo como um parcelamento. Tranquilo, normal. Outro, a gente tem, falei boleto bancário, alguns trabalham com transferência. Também é possível, só que ele não vai ser tão dinâmico, né? Cartão, hoje em dia, ele é excelente. Cartão de crédito e muitos agora já têm cartão de débito. Mais recente agora, a gente tem até a opção, aceitando do benefício do governo, que ele faz, até esse Caixa tem também, né? Ele tem esse benefício do governo que ele coloca também. Que aí dá essa opção de fazer um cartão virtual. Hoje em dia já tem essas opções. Integrar essa opção da compra do cartão, ele facilita muito o processo, né? Alguns casos, como por exemplo, lojas virtuais que são coisas mensais, eles trabalham com cobranças recorrentes. Então, por exemplo, algumas academias fazem assim, trabalham com isso. Mas é importante esses trabalharem com modelo de segurança antifraude, tá? Então, normalmente aquele site que tem o HTTP, que é o protocolo de navegação, tem o HTTPS. O HTTPS, ele já é um elemento de segurança, por isso que ele tem esse S, significa que tem um certificado digital por trás. Então, é preciso ter uma segurança antifraude em qualquer loja virtual que tem totalmente a ver com a segurança para os meios de pagamento, que quanto mais, melhor, tá? É interessante também uma integração com algumas transportadoras, então vamos colocar o exemplo aqui, o Mercado Livre mesmo, ele já coloca lá integrado para calcular frete, coisas assim, né? É importante também ter o acesso às estatísticas de como que vai ser para poder verificar na própria loja virtual esse controle. Então, essa parte de meios de pagamento, ela se torna essencial para poder definir quais vão ser os rumos, de qual vai ser a praticidade, a dinamicidade do e-commerce, tá? Então, gente, quem está começando tem que avaliar os mais diversos tipos de pagamento. Hoje em dia tem empresas que facilitam muito esse processo. A gente tem PagSeguro, tem o PayPal, tem o Mercado Pago, tem como é que é o nome? Moip, como é que é o nome da outra, gente? Iugo, Pagar.me, são todas empresas que facilitam. Então, quem está começando tem que analisar. E eu acho muito importante não se preocupar tanto com as taxas, porque no final das contas são muito parecidas, sabe? Tem todas umas proximidades, assim, que talvez
o que importa mais, talvez não, com certeza, o que importa mais é você verificar a compatibilidade desse modelo de pagamento com a loja virtual que você está criando, com o e-commerce que você está desenvolvendo. Porque às vezes você vai e pensa assim, não, eu quero trabalhar com o Mercado Pago. E aí ele não tem uma integração com o seu modelo. Então, isso daqui é um aspecto que é essencial. O terceiro ponto é a parte de estoques e entregas. Algumas dessas lojas virtuais, elas já fornecem funcionalidades que ajudam a fazer o controle de estoque. De qualquer forma, é preciso você se atentar para essa questão de armazenagem física. Eu vou ter uma necessidade realmente de ter o estoque físico? Porque se eu tiver, eu tenho que me preocupar com a facilidade de manuseio e conservação desse produto. A logística, nesse caso, do e-commerce, é um ponto de grande importância. Um exemplo para vocês é a Netshoes. A Netshoes, só uma curiosidade primeiro, ela começou como uma loja na garagem do criador da Netshoes, tá? E ele colocou o nome Netshoes só porque ele achou bonito o nome, não tinha nada a ver com a internet, mas só acabou que ela migrou para a internet e hoje ela é uma das principais do país, sendo que ela trabalha com uma grande variedade de produtos e ela não tem estoque nenhum, porque quem tem o estoque são as empresas parceiras dela. Então aqui eu tenho que analisar essa questão para poder definir, ok, eu vou criar uma solução, mas essa solução vai exigir um estoque físico? Vai exigir um controle de entrega? Como que isso vai ser integrado dentro do meu e-commerce? Por fim, a gente tem o marketing, que como a gente fala aqui, a gente tem uma série de aspectos quando a gente pensa no e-commerce. Primeira coisa é pensar, ok, criei, agora eu sei criar um site de e-commerce. Mas o dinheiro não cai do céu, né, gente? Infelizmente. Seria ótimo, né? É preciso sim investir no marketing digital. E alguma das formas mais efetivas é marketing de conteúdo, uma automação de marketing, uma mídia paga, porque aí você vai direcionar mais os seus clientes para chegarem até o seu e-commerce. Porque sem os clientes chegarem, como os clientes vão te achar? Olha a imensidão da internet. Como que vai fazer para que eles possam chegar até você? Tranquilo, pessoal? Entenderam aqui então os passos? Lembrando então, vamos voltar aqui só para poder eu relembrar vocês um aspecto. 3 pontos aqui em comum entre o app e o e-commerce. Então, você coloca a sua ideia no papel, você desenvolve o protótipo, você escolhe a sua tecnologia. Escolhida a tecnologia, no caso do e-commerce, aí você passa para os pontos, para poder definir o seu modelo de loja virtual, seus meios de pagamento, seu estoque e entregas, modelo de estoque e entregas e a forma de marketing. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, tá bom. Vamos lá então. Vamos seguir para o próximo, que agora a gente vai fazer como desenvolver um app. No caso no caso de desenvolver, sabia quando você fala isso, D com D, é uma complicação que você fala desenvolver. Enfim, vamos voltar aqui. Quando você vai desenvolver um app, aplicativo, app, a gente está falando tudo da mesma coisa, como eu já tinha falado antes, né? A gente tem alguns passos também, tá? Eu estou colocando aqui 5 passos para vocês. Explorar as diferentes opções disponíveis para o seu app, desenvolver o app, testar o seu aplicativo, publicar e realizar melhorias e atualizações contínuas. Vamos falar sobre cada um deles aqui. Primeiro, explorar as diferentes opções disponíveis para criar o seu app. A primeira opção é você mesmo desenvolver o seu app. Se você tiver o conhecimento necessário, essa opção ela vai permitir você criar o seu app sem nenhum limite, vai ser o limite da sua criatividade, né? Você vai trabalhar com 3 tipos de tecnologia. Você pode ter para Android, para iOS ou direto no site, que aí você coloca como um app também. Como, por exemplo, alguns sites como o WordPress, ele oferece uma tecnologia que você consegue já criar para poder salvar como um app. Nesse caso, ele não fica disponível nas lojas, na Apple Store, na Google Play, mas só que também funciona como app, tá? Mas então, ok, você sabe como desenvolver, então você já tem o caminho já das pedras facinho. Ah, eu não sei como desenvolver, então eu vou contratar uma agência ou um desenvolvedor freelancer. Assim, não falta na internet, você não tem dificuldade para encontrar de forma nenhuma. O que é determinante aqui é o custo, né? Quanto que custa para fazer um app? Porque você contratar para criar o app é de longe a opção mais cara, não tem como. Se você tiver os recursos, é uma ótima maneira para você ter o app que você tiver em mente que alguém vai criar do jeito que você quiser, sem você precisar se comprometer diretamente com aquilo, né?
Ou você pode usar um App Builder, que é um construtor de aplicativos. É como se fosse o construtor de sites, só que para apps. Que esse App Builder, ele permite que os usuários que não tenham habilidade de codificação, ou seja, não conhece como codificar, não conhece uma linguagem de programação. Gente, eu vou falar para vocês, é linda a linguagem de programação. Vou falar um filme antigo aqui, se você não assistiu, assista, tá? Matrix. No filme Matrix tem uns negócios lá que de repente eles vêm em códigos assim, é muito legal, verdinho correndo. E quando a gente programa, muitas vezes é assim, sabia? Parece que você está vendo correndo ali aquele monte do código-fonte por trás daquilo. Mas você tem lá um negócio, um if, then, else, quem programa vai saber do que eu estou falando, que é um se não, então. É muito interessante isso. Mas enfim, isso aqui eu estou dando um exemplo só de linguagem de programação. Se você não está tendo a menor ideia do que eu estou falando, um App Builder é um caminho para você. Porque significa que se você não tem habilidade de codificação, você consegue criar um app e você consegue distribuir muito fácil para várias lojas, tanto para que eu falei aqui, para Google Play, falei da Apple aqui agora, me fugiu o nome da Apple, a loja da Apple agora aqui, enfim. Mas essa opção ela é boa para você economizar o tempo, para economizar dinheiro também, e você vai ter sim um app de qualidade. Se você tiver um site e esse site for responsivo é quando você gira a tela, assim, por exemplo, ele se adequa de acordo com o tamanho da tela, computador, celular, ele vai se ajustando. Esses App Builders, ele te facilita para você conseguir colocar eles dentro de um modelo, tá? Então, depois que você explorou essas opções, você definiu, aí você passa para o ponto de desenvolver o aplicativo. Seja você mesmo como fazendo o desenvolvimento do zero, seja você contratando alguém para desenvolver, seja você fazendo com um App Builder, você vai passar para a etapa do desenvolvimento. Vamos voltar lá naquela parte do que a gente tinha falado, os 3 primeiros passos em comum. Vamos lá. A gente tinha falado sobre colocar a sua ideia no papel, desenvolver o protótipo e escolher a tecnologia, certo? Aqui você estava pensando também a questão do design. No design, eu vou repetir isso aqui de novo, porque isso aqui é essencial. Você tem que pensar da forma que seja o mais simples possível, o mais intuitivo possível para o usuário. Sabe aqueles botões grandes que você vê na tela ali e você já sabe o que você tem que fazer, onde que você tem que fazer? Vou colocar um exemplo aqui bem legal. Quem tem filho? Depois você me fala, quem tem filho, me fala comigo depois lá no Discord também. Eu quero que você me fale sobre esse exemplo que eu estou colocando agora. Sabe quando você tem aquele app que uma criança recém-nascida vai lá e já sabe mexer tudinho? Aqueles botões, o bebê está lá, mexe tudinho. Não sabe ler e sabe como mexer. Isso é o que você tem que ter em mente quando você faz um app. Ele tem que ser intuitivo de tal forma que a pessoa não precisa nem saber ler, mas ela vai saber utilizar. Tá? É essa que é a ideia principal aqui quando a gente fala sobre o desenvolvimento. É um design que seja atrativo e uma facilidade de uso que as pessoas queiram continuar usando o seu app. Beleza? Depois a gente passa para a terceira etapa, que é testar o aplicativo. Depois que você reuniu todas as partes do processo, que foi o conceito, que foi o design, que foi a tecnologia utilizada, aí você chega numa versão que já está quase pronta para poder ser lançada. O que acontece? Antes de compartilhar para uso essa versão, você precisa fazer uma série de testes. Tem um negócio no mundo do desenvolvimento que a gente chama que é o Hello World, que é onde eu falo, oi mundo, estou aqui. Antes de colocar para que realmente esteja para uso, é importante que seja testado. Tanto nas versões que vão ser utilizadas, testar no modelo web, testar no modelo para Android, testar no modelo para iOS, enfim, todos os sistemas operacionais que eu for utilizar, eu preciso testar. Por quê? Eu preciso verificar alguns pontos principais. Qual é a velocidade geral do app? Tá legal? Teve alguma falha para executar? Como é que está a conectividade? Está funcionando legal? Teve alguma baixa? Teve um desempenho ruim? Teve um desempenho bom? Todas as funcionalidades, todas as interações, elas respondem àquela tarefa que eu queria realizar? Está tendo um retorno rápido? O design é visualmente agradável mesmo?
Está adaptado corretamente a todas as telas, como eu tinha falado da responsividade? A navegação é eficiente, como eu tinha falado? Ela é suficiente do que eu quero? Ela é bem intuitiva? Ela tem algum aspecto do app que está oculto, que eu deveria estar aparecendo, mas que está oculto? E outros 2 pontos essenciais nessa fase. O nome do app está disponível e é autoexplicativo? Outro, a logomarca para poder identificar aquele app. Aqui é essencial porque ele dá identidade para o software, para esse app. O nome e a logo. Gente, primeira coisa que você tem que pensar aqui é que existem vários apps. Muitos anos atrás, quando a Apple, lembrei do nome da loja da Apple agora, a Apple Store. Quando a Apple lançou o iPhone, que nós começamos os apps, ela lançou com 500 apps. Esses apps eram todos registrados só na Apple e não podia ter nenhum externo, tá? Hoje em dia, nós temos milhões de aplicativos. Qualquer coisa que você pensa, primeiro você tem que pensar assim, será que já existe? Uma vez eu tive uma ideia para um aplicativo. Eu pensei, vou fazer um aplicativo que vai ser tipo o espelho, espelho meu. Você lembra do espelho, espelho meu? Existe alguém mais bela do que eu? Aí o espelho respondia para a rainha má, não, você é a mais bela entre todas, sabe? Tipo esse. Eu pensei em criar um aplicativo que a pessoa, todo dia, abria o aplicativo e receberia um elogio. Sabe assim, às vezes a pessoa está meio carente, tem ninguém para elogiar ela. Aí eu pensei, vou fazer um app para esse. Olha que ideia legal, top, né? Pois é. Já existia. E aí eu fiquei sem o meu app criativo dessa forma. Aí eu não fiz. Mas enfim, existe aplicativo para muita coisa hoje em dia. Então, primeira coisa, você vai pensar algo novo, algo inovador, e você tem que dar uma identidade para ele. A identidade dele vai começar pelo nome e pela logo. E isso tem que estar claro já nessa etapa do teste. A Apple, especificamente, ela tem um negócio chamado, que é um test flight, que é tipo um teste de voo, que ela já tem nativo, quando é nativo para iOS, ela já tem essa opção para fazer os testes, tá? Então, esse aspecto aqui, a Apple já tem isso. Existem alguns outros softwares também, alguns outros aplicativos que testam aplicativos, ele te ajuda para fazer esses testes. Mas é importante você ter alguém, uma pessoa, que seja aquele testador. Tem um nome para isso. Como é que é? É test drivers não, tem um nome, esqueci agora o nome das pessoas que fazem esses testes. Mas é legal você ter. O meu irmão, ele recebia para poder testar jogos, por causa que ele fazia os testes das versões iniciais e ele ganhava por isso, tá? Mas por que é importante isso? Justamente porque às vezes a pessoa que está desenvolvendo, ela termina e fala, obra-prima. Aí quando a outra pessoa vai pensar, fala, porcaria. E a pessoa fala, como assim? Alinhar para poder chegar no meio termo disso daqui, tá? Depois que foi testado, tá tudo ok, aí a gente vai publicar. A publicação, na Apple, você precisa fazer um pagamento anual, que aí para poder você ter direito a fazer a publicação, é um processo bem burocrático. Na Android, ó, no Android, a Google disponibiliza uma opção para você fazer também, que você faz o pagamento de uma taxa única e aí você pode publicar e pode atualizar sempre aquele aplicativo. No caso da Apple, então, é uma anuidade, no Android você paga, na Google você paga uma vez só. Aí você disponibiliza lá. Quando você disponibiliza, lá na Play Store ela disponibiliza bem rápido. Já na Apple ela demora mais. Então, por exemplo, enquanto no Android você demora em torno aí de 48 a 72 horas, no caso da Apple esse processo pode demorar semanas e até meses para poder ter a aprovação, para poder ser publicado, tá? Aí você faz a publicação e o pessoal consegue baixar nas lojas. Aí se eu não fizer na loja, estou fazendo algo interno para uma empresa, você pode fazer em forma de link e mostra o passo a passo de como baixar o atalho no celular que vai entrar como um app da mesma forma, ou seja, ele não vai estar nas lojas, mas ele vai baixar também como app direto no próprio celular do usuário final, tá? E depois que você fez isso, você publicou, as pessoas estão usando, você tem que se preocupar com a manutenção desse aplicativo, porque todo aplicativo ele tem um ciclo de vida, ele é lançado, ele se desenvolve, ele alcança a maturidade e ele declina.
Esse declínio você pode postergar o máximo possível. Como? Fazendo atualizações constantes, fazendo melhorias, fazendo essas atualizações e disponibilizando. Ah, como assim ele perde? Imagina o Android. O Android hoje está na versão, nem lembro qual versão que está, 12, sei lá, algo assim, está numa versão bem mais para frente. Mas o Android 4, por exemplo, era bem defasado comparado ao Android de hoje. A mesma coisa o iOS, o sistema operacional da Apple. Ele também vai tendo a evolução. A própria tecnologia do aparelho, ela pede um desenvolvimento mais amplo daquela ferramenta. Tá? Então, quanto mais você conseguir atualizar, mais tempo de vida você vai dar para eles. Isso daqui vale também para a questão da loja virtual, tá? Você pode sim também estar fazendo sempre atualizações, porque imagina a mesma lógica. Pega aí o site da Globo.com. Se você vê o site da Globo.com 10 anos atrás e compara com o site da Globo hoje, você vê que é uma diferença absurda. Se eles não atualizassem, o próprio site ia se perder, ia ficar para trás. Então a gente precisa se atualizar para o que a gente tem hoje. E quanto mais você se preocupar com essa melhoria e atualização contínua, mais tempo vai durar essa sua criação. E aí você vai conseguir trabalhar em cima dela. Lembrando que aqui você está trabalhando pensando em desafios. Então você vai pensar, vou criar uma loja virtual? Vou trabalhar com app? Então você documenta isso e coloca na sua ideia final para o seu desafio, tá bom? Porque aí você vai ter já lá formatadinho e eu quero que você compartilhe comigo. Eu quero saber como que você fez, qual foi a sua ideia, como que você está fazendo. Você está fazendo com uma loja virtual? Por quê? O que te fez escolher isso? Você está fazendo como um app? Por quê? O que está te levando a fazer isso? Como você está fazendo? Qual é a sua ideia? Compartilha comigo. Eu quero saber o que você está pensando em relação a isso. E não esquece de documentar. Não esquece de colocar lá no seu documento final o que você está definindo. Qual é a sua ideia? Qual é a sua projeção? Lembra que tem que conter lá no seu documento final de uma forma bem detalhada. Combinado? Podemos ficar dessa forma assim? Tá legal assim? Gente, eu queria passar para vocês isso. Essa foi a nossa linha guia. Espero muito, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado dessa palestra / capacitação. Espero que tenha te ajudado. Espero mesmo que possa ter contribuído para você poder ter insights, para você ter ideias e que você possa colocar essas ideias em prática. Eu quero mais uma vez agradecer aqui ao Uniceub, eu quero agradecer aos organizadores por conta dessa palestra. Lembrando que eu vou estar às 19 horas com vocês e eu quero finalizar aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui no último slide que ele passou. Eu quero agradecer. Eu estou colocando aqui para vocês o meu Instagram pessoal, o Instagram da minha empresa, que é Calitec. Eu sou proprietário do Instituto Calitec, como eu tinha falado para vocês. Dá uma seguidinha lá também, ver o que a gente oferece. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão, qualquer observação, pode mandar lá para mim também. E eu repito, estarei às 19 horas aguardando você para a gente conversar lá pelo Discord, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.